Como ter um estoque eficiente com pouco dinheiro? Essa foi uma pergunta que eu recebi lá no meu Instagram e eu decidi fazer um vídeo sobre isso porque ela é uma pergunta super relevante. Eu acho que é uma das grandes dúvidas de quem está começando o próprio negócio. Seja muito bem-vindo a esse canal. O meu nome é Fernanda Fressato, eu sou advogada, sou empreendedora, tenho uma livraria numa cidade pequenininha de 18 mil habitantes e aqui eu te mostro as estratégias para você ter um negócio lucrativo. E uma das coisas que a gente precisa para ter um negócio lucrativo é ter um estoque eficiente. Porque é muito difícil, principalmente o primeiro estoque. Fazer o primeiro estoque não é uma coisa tão fácil, porque muitas vezes a gente ainda não tem conhecimento, não tem ali aquele traquejo da coisa, e aí a gente acaba fazendo escolhas ruins. E o grande problema é que se a gente tem pouco dinheiro, que é o caso que eu recebi lá no meu Instagram, por exemplo, se a gente faz escolhas ruins, a gente não consegue vender e a gente não consegue nem repor, porque a gente já tinha pouco dinheiro, investiu todo esse pouco dinheiro numa escolha ruim e não consegue vender, e aí o negócio acaba antes mesmo de começar. Então a gente não quer isso, a gente quer ter um estoque eficiente, um estoque que venda, um estoque que gire e que você consiga, mesmo com pouco dinheiro, fazer um bom estoque aí pro seu negócio. E qual que é o segredo, então, para ter um bom estoque? Eu sei que muitas vezes a gente acha esses vídeos, a gente procura esses vídeos, principalmente os que dizem esse é o segredo, esse é o primeiro passo, e a gente acha que vai ser uma coisa assim, né? Rápida e simples. E eu gostaria que a resposta fosse um passe de mágica. Mas, como a gente já sabe, quem me acompanha também já sabe disso, que não existe passe de mágica, principalmente quando a gente está falando de negócio. O que a gente precisa para ter um estoque eficiente, gastando pouco, gastando muito, gastando quanto quer que seja, mas para ter um bom estoque, é fazer um bom estudo de mercado. Se a gente já tem um negócio ou se a gente está começando um negócio, principalmente para quem está começando. Quando a gente vai começar um negócio, a gente ainda não tem muita noção de como que o negócio vai girar. Porque depois, eu já tenho a minha loja há 6 anos, 5 anos. Eu já empreendo há bastante tempo, há mais de 10 anos. Mas a minha loja eu tenho há 5 anos. E depois de um tempo, quando a gente tá com o negócio funcionando, quando a gente tá com o negócio girando, a gente vai vendo que o público, ele começa meio que a se selecionar. A gente começa a ter clientes fiéis. Se a gente faz tudo certinho, a gente usa técnica de fidelização, a gente começa a ter clientes que sempre voltam, a gente começa a identificar um padrão dentre os clientes que compram com a gente. Se é mais, por exemplo, eu que tenho uma livraria, uma coisa muito genérica, né? Pode ser criança, pode ser adulto, pode ser idoso, pode ser família, pode ser adolescente, pode ser qualquer pessoa pode comprar livro. Qualquer pessoa, desde bebê junto com a mãe que vai lá e se interessa pelos livrinhos, até pessoas idosas. Tenho clientes de 90 anos, por exemplo. Mas a gente percebe um padrão. A gente percebe que tem pessoas que compram mais. E aí a gente vai selecionando o nosso estoque e o nosso estoque ele vai ficando cada vez mais eficiente. Então, quando a gente vai fazer uma reposição de estoque, a gente compra produtos mais assertivos. Mas isso acontece ao longo do caminhar. Isso acontece ao longo do nosso negócio estando aberto. No começo, a gente não vai ter essa galera, a gente não vai conseguir ver quem são as pessoas que estão comprando da gente, porque a gente nem começou ainda. Então, como que a gente vai saber quem são essas pessoas se não tem pessoas? Mas tem sim como saber quem são essas pessoas, através de um estudo de mercado. Quando a gente olha para o nosso negócio, então você vai abrir um negócio, não vai abrir um negócio qualquer, você vai abrir um negócio específico. Então você já sabe, você vai abrir uma livraria, uma confeitaria, um restaurante, uma loja de artesanato, uma galeria de arte. Veja como são coisas completamente diferentes. E para cada uma dessas coisas, os públicos, as pessoas que frequentam são completamente diferentes. Não dá para dizer que o mesmo público que frequenta uma loja especializada em artigos religiosos católicos é o mesmo público que frequenta uma loja de artesanato de artigos religiosos da Umbanda. Entende que são públicos diferentes? As duas lojas são incríveis e as duas lojas têm um potencial enorme e têm um potencial de ser super lucrativo e são super nichadas, mas são públicos diferentes. Não dá para dizer que o mesmo público que frequenta uma confeitaria, aquele público fiel que vai na confeitaria todo dia, que frequenta café colonial, é o mesmo público que frequenta uma lanchonete fitness.
Aquelas lanchonetes que ficam do lado de academia, inclusive. Não é o mesmo público. Ai, Fernanda, mas nossa, nada a ver. Às vezes a pessoa tá numa dieta e ela vai na lanchonete fitness e ela também vai na confeitaria depois. Gente, a gente tem que entender, olhar para público de uma maneira genérica. Da mesma forma que eu te falei, eu tenho livraria. Todo mundo pode entrar numa livraria. Qualquer pessoa pode entrar numa livraria. De qualquer classe social, de qualquer gênero, de qualquer grau de instrução, qualquer pessoa. Mas tem algumas pessoas que frequentam mais. Da mesma forma, o seu negócio também. Qualquer pessoa pode entrar na sua loja, qualquer pessoa pode entrar no seu restaurante, qualquer pessoa pode entrar na sua confeitaria, qualquer pessoa pode entrar na sua balada. Mas tem pessoas que frequentam mais e a gente olha para esse padrão. E quando a gente fala em loja, que a gente precisa olhar para o estoque com esse olhar mais eficiente, a gente precisa entender que existe um padrão e é com esse padrão que a gente vai trabalhar. Então a gente vai trabalhar com aquele padrão de consumo da pessoa mais propensa a comprar de nós. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja de moda feminina, mulher, eu vou trabalhar com mulher. O meu público é mulher. Ai, Fernanda, mas os homens compram presentes para suas esposas, suas filhas e suas mães. É óbvio. Mas você entende que a gente olha para o padrão? A gente olha para o público padrão. Para aquele público que é mais propenso a comprar da gente. Então, mulheres. Loja de moda feminina e eu vou trabalhar com mulheres. Mulheres, né? É um público imenso. Que tipo de produto que eu vou trabalhar? E aí, essa é a hora que vem a compra do seu estoque. Como que você vai escolher o tipo de produto que você vai trabalhar? Se é um produto mais social, se é um produto mais esportivo, se é um produto mais infanto-juvenil, se é um produto mais tipo balada, que tipo de produto que é? Pelo lugar onde você vai abrir a sua loja. Você precisa olhar para o lugar onde você vai abrir a sua loja, né? A gente tá falando de estoque, a gente tá falando de loja, né? Basicamente. Então você precisa olhar para o lugar onde você vai abrir a sua loja e ver quem são as pessoas que frequentam. E você pode fazer isso de uma maneira realmente ativa. Então você vai lá, você vai para a rua onde você vai abrir a sua loja, você vai sentar lá e passar um dia inteiro olhando as pessoas que passam por ali, as pessoas que entram nas lojas próximas, porque às vezes a gente quer ser super inovador, né? Eu vou abrir aqui uma coisa que não tem, uma coisa super diferente que nunca ninguém viu. Quando a gente vai por esse caminho, é um caminho que funciona também, mas é um caminho mais difícil, porque quando a gente está abrindo uma coisa ou trazendo um produto novo para as pessoas, a gente precisa, além de fazer todo o trabalho de abrir o nosso negócio, fazer um trabalho de educação do nosso público, o que é extremamente difícil. Às vezes, a gente ir pelo básico funciona muito bem também. Então, quando a gente olha, já viu aquelas ruas na capital do estado onde eu moro, aqui em Curitiba, né, que é a capital do Paraná, tem uma rua que tem só concessionária. Tem um monte de concessionária de carro, uma do lado da outra. Você acha que as pessoas que abriram concessionária e ali abriram na sorte? Ah, é porque ali tinha um imóvel barato para alugar? Claro que não, é porque é bom. A concorrência, quando ela fica, concorrência próxima, é bom. Porque aí o público sabe que aquela rua, eu não sei nem o nome dessa rua, gente, mas eu sei que é a rua das concessionárias. Então, se um dia eu precisar trocar de carro, eu vou nessa rua que tem um monte de concessionária, porque eu já vejo da Ford, já vejo da Fiat, já vejo da Volkswagen, já vejo da Chevrolet, e aí eu escolho qual que eu quero. Vejo da BMW, vejo da Mercedes, e aí você escolhe, entende? Ainda que sejam públicos diferentes, o produto ele tá ali porque o público é basicamente o mesmo. É uma pessoa que quer trocar de carro. E assim acontece com várias ruas. Aposto que na tua cidade ou na capital, se você, que nem eu, moro no interior e não tem essas ruas super especializadas, mas na capital, normalmente tem. Tem uma rua que é só loja de eletrônico, uma do lado da outra. Assim como acontece na 25 de março, lá em São Paulo, que é só roupa. Assim como acontece em lugares que só tem bar, um bar do lado do outro. Por que isso acontece? Porque as pessoas são loucas? Porque elas são doidas de abrir um negócio igual o do coleguinha? Claro que não. É porque é mais fácil. Porque o público já sabe quando ele quer comprar um tipo de produto que se ele for naquele lugar, aquele lugar tem o produto. Então, quando você vai fazer a compra do seu estoque, você precisa
analisar tudo isso. Então, primeiro, o que você quer? Você quer trabalhar com qual público? É óbvio que é importante você pensar o público que você quer trabalhar. Então, eu quero trabalhar com público classe A, eu quero trabalhar com público que só compra coisa cara, eu quero trabalhar com público que tem muito dinheiro. Ótimo! Mas você precisa entender que para trabalhar com esse tipo de público, precisa de um tipo de investimento diferente também. Às vezes a gente não tem o capital necessário para trabalhar com o público que a gente quer. Dá para trabalhar com outro público então? Dá. Tem público para tudo, gente. E essa que é a grande maravilhosidade do mercado, que existe público para tudo. Então, quando a gente olha para o nosso negócio, a gente precisa analisar tudo isso. Então, o público que a gente quer, óbvio que é importante a gente analisar o público que a gente quer, porque também não adianta você, eu quero então trabalhar na 25 de março, lá em São Paulo. Vou trabalhar lá, porque eu sei que lá vende bastante, eu vi um imóvel bacana para alugar lá, e eu vou trabalhar lá. Só que você não entende nada de roupa, você não entende nada desse público, você vai ter um trabalho muito maior. Então é importante a gente olhar pra gente como empreendedor também. O que você quer, o que você gosta, o que você conhece, o que tem a ver com você. Porque quando a gente tem um negócio, uma loja, a gente respira aquilo. Foi muito engraçado que ontem, por exemplo, eu tava na livraria, eu fui ali atrás do caixa porque eu precisava amamentar o Apollo e ele tá muito distraído, sabe? Ele tá com 5 meses, então ele fica todo distraído. E aí eu fui pra trás do caixa, ali num cantinho, e chegou um cliente e ele se debruçou ali pra me olhar, sabe? Ele falou assim, como que eu faço pra ver o preço de um livro? Daí eu falei pra ele, você pode perguntar pra vendedora, mas qual livro que é? E aí ele falou o livro e eu já falei o preço logo em seguida. Daí ele falou assim, nossa, mas você sabe os preços tudo de cor? E assim, a grande maioria eu realmente sei. Mas por quê? Porque a gente vive o nosso negócio, a gente respira o nosso negócio. Então eu faço a compra do estoque, eu lanço todo o estoque no sistema, eu confiro o sistema, eu confiro os preços, eu faço atualização de preço eventualmente. Então, assim, a maioria eu sei. Por quê? Eu vivo aquilo, respiro aquilo. Então, você trabalhar com um produto que você não gosta, que você não conhece, que você não curte, que você não tem a mínima afinidade, é um problema. Então, quando a gente vai fazer a compra do nosso estoque, tudo isso, toda essa volta pra responder a pergunta da menina, né? A coitada da menina já falou assim, meu Deus, eu só queria saber como que eu faço pra comprar um estoque eficiente com pouco dinheiro. Justamente. Mas a gente precisa olhar para tudo isso. A gente precisa olhar para nós mesmos como empreendedoras, então o que a gente gosta. A gente precisa olhar para o quanto de dinheiro que a gente tem, para o público que a gente quer trabalhar e aí ver se o tanto de dinheiro que eu posso investir é compatível com o público que eu quero trabalhar e para o público que frequenta a região onde a gente vai instalar o nosso negócio. Esse estudo de mercado é um primeiro passo que a gente pode fazer para ter um estoque eficiente. Ele é super necessário. Inclusive, tem um aulão gratuito que está aqui no canal disponível só sobre estudo de mercado. E lá eu falo exatamente como fazer um estudo de mercado que realmente funciona. Então faz o estudo de mercado que você vai ver que você vai conseguir ter um estoque muito mais eficiente. Mas além disso, olhe para você como empreendedora, olhe para o público que você quer trabalhar e olhe para o quanto de dinheiro que você tem para investir. Às vezes, o quanto a gente pode investir não é ainda o que a gente gostaria de trabalhar lá na frente, mas ainda assim dá para ter um negócio incrível e dá para ter um negócio muito lucrativo, gastando pouco no começo e depois investindo, porque esse é o grande segredo de ter um negócio lucrativo, é nunca parar de investir. A gente precisa estar em constante evolução dentro do nosso negócio. Espero que tenha respondido a dúvida lá da seguidora. Se você tem alguma dúvida, pode mandar no Instagram também, que volte e meia eu trago perguntas dos seguidores de lá para cá para fazer uns vídeos mais completos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo novo por aqui. Um beijo para você e até a próxima.